Fala galera, Wellington Cioli aí na voz. Vamos fazer a análise aqui do dia de hoje, né? Dia 22/4, 22 de abril, pós-feriado. Então vamos lá, vamos analisar aqui o dia de hoje, né? Até o momento, são 3h30 agora, vamos analisar o dia aqui de hoje. Galera, hoje na abertura do mercado eu não estava, tá? Não estava nessa abertura aqui, não peguei esse movimento, muito menos esse movimento de queda, tá? Então quando eu cheguei aqui já era 9 e pouquinho, foi mais ou menos por aqui, tá? Então ele estava querendo cair, eu deixei ele cair, tá? Até para ver até onde ele poderia ir, né? Então aqui nesse caso, eu esperei ele chegar num local e me mostrar uma reversão para que possivelmente eu poderia efetuar essa compra, né? Então aqui ele chegou nessa localidade aqui dos 130 mil, 131 mil, tá? Aqui eu vejo os 131 mil já como um suporte, tá, do índice. Então é uma localidade aí que o preço vai brigar para permanecer acima, tá? Então ele tinha aí toda essa queda que começou, né? Ali começou às 9h16, foi terminar aí só às 10h24, tá? Então foi uma queda aí bem contínua, tá? Então quando ele chegou aqui nessa faixa etária, né? Aqui é uma retração de Fibo, tá? Da qual ele já passou, né? E aqui é uma resistência anterior, tá? Quando ele chegou nesse patamar aqui, que ele estava começando a deixar aí um gatilho comprador pra gente, se nós reparássemos aqui no indicador, né? Ele estava sobrevendido, tá? Então os vendedores aqui empurraram bastante o preço, né, e ficou sobrevendido. Então quando ele deixa um gatilho aqui pra gente, a gente consegue estar efetuando a compra, né, no rompimento aqui desse candle, né? Eu sou mais conservador, eu prefiro não entrar aqui nesse rompimento, e sim no rompimento desse candle aqui, tá? Porque aqui para mim ele deixou um fundo nesse candle, e esse candle aqui acabou deixando um topo mais alto e um fundo mais alto. Então ele que é o meu gatilho, tá? Então a partir da entrada aqui o stop era bem barato, tá? O meu alvo principal seria aqui na média de 200, tá? Dos 2 minutos mesmo. Estamos aqui no gráfico de 2 minutos, tá? Então seria nessa média de 200 nos 2 minutos, tá? Então o que eu fiz? De imediato eu já deixei ela aqui com 200 pontos garantido, ele chegou a dar 700 pontos, né? Eu saí aqui com a parcial e deixei aí protegido com 200 pontos, tá? Então de qualquer forma não me daria stop, né? E se você reparar, ele fez a sua retração nos 50%, pullback com a retração nos 50%, aqui ó, nos 50%, não perdeu os 50% dessa pernada de alta. Então, se imaginássemos que aqui seria, tá, um candle de força compradora, né, e aqui seria um candle de força vendedora, tá? Ó, aqui seria um candle de força vendedora. Então, os compradores aqui ainda continuam, né, no jogo, continua mostrando a sua superioridade, tá? Então ele fez o pullback, né, para vir romper a média de 200. Então, quando ele rompe a média de 200, ele ainda enrosca aqui, mas ele faz um pullbackzinho ainda na média de 200 e acaba vindo testar aí topo, tá? Vindo aí testar topo. Então, nesse caso, a gente poderia segurar a operação e deixar, tá, galera? Ele está subindo forte, né? Não tem aí o que a gente se desesperar para perder essa entrada. Aqui é o fechamento, né? Que é o ajuste, tá? Então, aqui ele poderia emperrar, mas ele não emperrou. Então, ele acabou subindo aí forte, dando mais de 1.500 pontos, tá? A entrada é aqui, ó, já pagou 2.000 pontos, mas eu já saí dessa operação, tá? Eu saí quando ele começou a enroscar aqui, ele ficou muito sobrecomprado, né? Então eu já saí aí da operação do barra, tá? Eu poderia ter levado aí a minha entrada aqui pela minha média de 20, né? Mas eu preferi levar pelo barra, como ele já tinha subido muito, eu preferi levar pelo barra e sair com um pouco mais de 1.500 pontos, tá? Então aqui eu ainda cogitei em vender, né? Cogitei em vender aqui, tá? Ele aqui, quando eu cogitei a vender, ele já estava fazendo esse candle aqui mais forte, então eu preferi ficar de fora acreditando que ele poderia buscar aqui até os 131, até os 133 aqui e 600, tá? Até os 133 e 600, que aqui é uma retração semanal, então eu acreditei que ele poderia vir até aí, tá? Quando ele começou aqui a me mostrar ao contrário, eu já vendi aqui, tá? Então, quando ele perdeu a sua média aqui curta dos 2 minutos, essa média aqui é a de 20, né? Quando ele fez o seu pullback aqui, deixou o gatilho vendedor, eu consegui vender aqui, meu alvo era aqui na média de 200, tá? Aqui eu estaria contra a tendência, tá? Então aqui é alvo curto mesmo, não é alvo longo, a gente não pode segurar a operação assim contra a tendência, tá? Então, eu até fiz um vídeo aqui mostrando, na verdade eu mandei aqui no privado, né? Que eu falei o que, galera? Ele estava aqui, ó, ele fez um pullback de baixa, né, e voltou a cair. Ele tinha sua média aí afunilando junto com a sua média de 20 até então, né? Então eu falei, nós temos aqui duas opções no momento. Ou ele acabar, a média de 20 e a média de 200 acabar se encontrando e o preço ficar aqui,
né, já acabar a volatilidade do preço e ele ficar enroscado. Ou ele vir testar a média de 200, fazer um pullback, tá, na sua média de 20, aí a sua média de 20 ela tinha que fazer essa curvatura mesmo, né, para voltar a subir. E foi o que ela fez aí, né, foi nesse caso aí o que ela fez, né? Ela acabou fazendo essa curvatura aqui, fez o pullback e voltou a subir, tá? Então, essas coisas que a gente tem que ficar de olho, tá? Essas coisas que a gente tem que ficar de olho. O mercado aqui, galera, ele estava super esticado, né? Ele estava longe da sua média nos 5 minutos, ó. Nos 5 minutos ele estava longe da sua média de 200, até então ele ainda continua um pouco longe, mas ele ainda chegou a encurtar aqui, né? Sua média de 20 está distante do preço, né? Então, vai comprar aqui nesse topo? Não, nesse topo aqui não dá para comprar, tá? Eu não me arrisco a comprar nesse topo. O que eu espero aqui que ele faça? Pelo menos aqui nos 5 minutos ele faça um outro pullback, né? Sua média continue aí arrastando, tá? Ele venha, faça um pullback aqui na sua média, né? Não precisa ser de fato aqui, mas é que ele faça aí um pré-rompimento, né? Um pivô de pré-rompimento, porque ele está esticado, né? Está longe já da sua média de 20, está longe da sua média de 200, né? Então ele já está esticado. Então ele pode subir mais? Pode. Ele pode buscar aqui tranquilamente, tá? Pode dar um tiro e buscar ali tranquilamente. Porém, é uma entrada mais arriscada, né? Ele está longe das suas médias, tá? Ele já está esticado. Eu vendo aqui também, cara, no momento ele não está me mostrando venda não, apesar que ele já está ficando sobrecomprado aqui. Mas gatilho ele ainda não está me dando. Nem nos 2 minutos ele está me dando gatilho ainda não, tá? Não está me dando gatilho não. Gatilho ele vai me dar quando ele começar a perder esse candle aqui e começar a fazer topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Aí sim ele vai estar mostrando. Mas a venda aqui também é um pouco arriscada. O mercado está nitidamente numa tendência de alta e é o que eu disse. Aqui nos 5 minutos ele pode estar fazendo, né? Ele pode vir aí, pelo menos fazer um pullback de pré-rompimento desse topo aqui, que é o topo de hoje, tá? Então, no momento nós estamos no topo de hoje, tá? Então eu gostaria muito que ele fizesse um pivô de pré-rompimento. Seria o ideal ele fizesse um pivô aqui de rompimento, de pré-rompimento, deixaria mais forte o rompimento dessa região, tá? Então, só assim que eu consigo enxergar aí um rompimento, tá? Agora, dessa pernada aí de alta, a gente tem duas opções. Opa. Então, só um minuto. Foi. Então, nessa pernada aqui de alta, nós temos duas opções, tá? Ou nós pegamos essa pernada aqui de alta e vemos onde foi essa retração aqui, tá? Ó, vamos ver onde foi essa retração aí. A gente pode pegar o movimento inteiro, né, que originou a pernada de alta, tá? Ou nós podemos pegar de fato a pernada de alta, tá? Porque, deixa eu botar aqui em outra cor, vou botar só cor aqui mesmo, deixa aqui no 2. Então, por que eu tenho a pernada toda e a pernada de alta? Porque a pernada toda é daqui do fundo até esse topo, tá? E essa é a pernada toda. Mas se você reparar, aqui houve o pullback já, né? Dessa pernada de alta aqui toda, ela ainda não houve o pullback, então ele fez o pullback aqui, tá? E o pullback é um pullback saudável, ele não perdeu aí nem 38%, né? Nem 38% ali da sua retração, né? A gente entende que um pullback saudável é o 38, né? E os 50, quando ele chega aqui já no 61 e no 7640, ele realmente pode, né, vir aqui e fazer a sua alta novamente. Porém, quando a gente vai pegar essa compra, a gente já espera uma confirmação, né? Porque já fez um pullback muito profundo, tá? Então a gente espera uma confirmação melhor depois que ele vem no 61 ou no 76, tá? A gente espera pelo menos que ele venha, faça aqui um movimento, né, de pullback, de pivô, de compra, tá? Pra gente estar seguindo a compra aí. Então ele pode romper isso daí? Pode romper, né? Alvos aí para esse rompimento aí, considerando esse pivô que ele fez, tá? Esse pivôzinho aqui que ele fez, seria, primeiro alvo aí seria bem ali na cara da retração do semanal, né? Então, pode ser que vá, né? Pode ser que vá, aqui tem 7,6 também do semanal. Pode ser que vá, pode ser que não, né? Mas ainda assim, o rompimento desse topo aí de hoje, do dia de hoje, cara, eu ainda preferia que ele fizesse um pullback alinhado com a sua média novamente, pelo menos aqui nos 5 minutos, tá? Aqui já nos 15 minutos, né, ele deixou ali o padrão vendedor, tá? Nos 15 minutos ele deixou o padrão vendedor, ele já estava sobrevendido, né? Sobrecomprado aqui no caso, nos 15 minutos, e deixou o padrão. Aqui nos 2 minutos, a gente pode ver que ele está tendo dificuldade, está encontrando dificuldade de romper esse topo. E se nós vermos aqui, ele anulou já esse candle aqui de força, né? Ele já anulou esse candle de força, tá? Então acabou de perder com esse candle aí. Então, de fato, a melhor entrada aí no rompimento desse topo é após o pullback mesmo, tá? Então, galera, de hoje só foi isso mesmo. Só queria fazer essa análise aqui logo. Mais tarde aí tem jogo do Mengão, né? Então não vou fazer isso mais tarde. Então eu preferi estar fazendo aqui agora, tá?
Então, entrada aí de hoje, né, do dia de hoje, nós podemos já marcar aqui. Deixa eu só tirar aqui o... para não ficar... Então, aqui seria a nossa entrada. Assim, galera, vocês vão vender fundo, é complicado, né? A gente precisa ir para vender, pelo menos para eu vender ali, eu preferia que ele fizesse um pullback, tá? Ele rompesse esse fundo aí e fizesse um pullback. Seria mais interessante do que você tá vendido aí. Até porque ele já caiu bastante, né, no início ali do pregão. E deixou um padrão aí muito bom de compra, tá? Aqui é a entrada, aqui é o stop, tá? A gente pode fazer uma adição aqui nesse pullback? Pode, tá? Mas a minha adição aqui, nesse caso, só é válido para mim após ele romper essa média aqui de 200, tá? Rompeu a média de 200, nesse caso aqui, seria uma adição aqui, tá? Nesse topo aqui mais alto, né? Levando em consideração que esse momento aqui ele estava fazendo pullback, tá? Na sua média de 200 para retomar aí a sua alta, foi o que ele fez mesmo, tá? Então aqui é parcial não, uma nova adição eu só faria aqui, tá? Só faria e assim, já estaria longe da minha entrada, meu preço médio no mínimo elevaria muito, tá? Então por isso que eu prefiro não fazer adição. Mas, por exemplo, não entrei aqui, posso estar entrando aqui novamente. O problema, no meu ponto de vista aqui, é que ele estava muito próximo ao ajuste, mas ele já estava acima das suas médias, tá? Nos 5 minutos também ele já estava ficando acima das suas médias. Então já não tinha tanto problema, por mais que ele tivesse o ajuste aí, tá? O que poderia emperrar mesmo era esse topinho aqui, poderia emperrar aí por ser retração de FIBO, por ter ali uma resistência, mas acabou que ele não emperrou, fez o pullback aí e tá voltando aí a sua alta, tá? Então galera, de mais a mais é só isso mesmo. Curte aí, compartilha, comenta aí o que você acha dessa análise do dia de hoje, tá?